gente vê é a madeira do cedro. Então, porque o cedro em si, aqui no Líbano, faz parte da história. Essa madeira em si volta para o século 8 a.C. Aqui no Líbano nós temos 7 reservas do cedro do Líbano em vários lugares. São reservas fechadas, infelizmente, porque antigamente o Líbano, 90% do Líbano era plantado com a madeira do cedro. Infelizmente, depois de muito uso, e a gente diz muito uso, desde o tempo dos fenícios, dos cananeus, dos árabes, dos bizantinos, dos cruzados, então eu vou voltar a falar para vocês de todas as civilizações depois, mas todas as civilizações, até os otomanos, usaram muito dessa madeira. Então os fenícios usavam para fazer os navios do mar, os barcos mais fortes, porque a madeira do cedro em si, ela é bem forte e ao mesmo tempo ela é bem leve. A densidade dela é 0,5, então ela é bem leve, mas ao mesmo tempo ela é bem forte e é muito difícil de pegar fungo ou estragar. Então por isso que ela era muito usada. O templo de Salomão, o rei de Tiro mandou madeiras do cedro para ele construir o templo de Salomão lá em Jerusalém também. Então, por ser uma madeira muito importante, de grande importância, então normalmente as trocas que faziam, o mercado que era feito era com a madeira do cedro. Eles trocavam a madeira pelo ouro, ou pelo ferro, ou pelo papirus do Egito. Então sempre a madeira do cedro era uma parte bem importante aqui, principalmente no Porto do Líbano. São várias civilizações que nós passamos aqui no Líbano, no mínimo 12 civilizações. E a gente fala que o começo da civilização começou com os cananeus. Nós somos as pessoas cananeias, os libaneses. Tanto os libaneses quanto, porque a gente fala assim, cananeu então só era aqui no Líbano? Não. Os cananeus são pessoas que moravam à beira-mar. Então se a gente pegar na Bíblia, está escrito, os cananeus são pessoas que moravam à beira-mar nessa região. Então nós somos as pessoas cananeias, nós somos as pessoas fenícias. Por que fenícios? Para falar uma coisa para vocês, fenícios, na verdade, quem morava aqui não sabia que era chamado de fenício. Foi um apelido dado pelos gregos, porque os gregos também passaram por aqui e também conquistaram uma grande parte do mundo dessa região. Então, chamaram a gente de fenício por quê? Fenício vem da palavra fênix. Fênix, em grego, antes de ser um pássaro, é a cor avermelhada. E a cor avermelhada, por serem pessoas que moravam à beira-mar, as pessoas tinham a cor um pouquinho mais avermelhada. E ao mesmo tempo, pela cor roxa ter sido criada aqui no Líbano, na cidade de Tiro, então eles também chamaram por essa cor roxa que foi criada aqui, também chamaram de fênix ou de fenícios. Então, na verdade, nós fomos apelidados de fenícios, não que a gente sabia que a gente se chamava fenício, nós éramos pessoas cananeias. Então, o que a gente vai começar a falar aqui agora é de alguns templos cananeus que voltam para mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Esse daqui é uma âncora. Tanto essa âncora quanto aquele obelisco foram encontrados na cidade de Biblos. E é um dos sítios arqueológicos que a gente visita. Nesse sítio tinham vários templos cananeus. E eles faziam como se fosse uma oferenda, essa âncora, tanto ela quanto o obelisco, pedindo proteção para o deus Ashur. Deus Ashur era um deus cananeu e ele protegia os navegadores do mar, os fenícios, protegia da guerra e ao mesmo tempo ele era o deus do fogo. Então por isso que eles faziam as âncoras como oferenda ou pedindo para o deus proteger eles enquanto eles navegavam ao mar, por serem fenícios conhecidos pelos navegadores e os mercadores do mar. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar os bonequinhos fenícios, pequenininhos assim. Esses bonequinhos fenícios típicos foram encontrados em Biblos, perto desses obeliscos. Também uma forma de oferenda para esse deus de Ashur. E esses bonequinhos a gente vai voltar a ver no primeiro andar. Aqui a gente fala a ligação forte que sempre teve o Líbano com o Egito, ou com os faraós do Egito. Eles consideravam principalmente a cidade de Biblos, ou o porto de Biblos, um porto muito importante. Então, várias peças foram encontradas, a gente vai ver tanto aqui quanto no primeiro andar, são peças, presentes que foram dados dos faraós do Egito para os reis daqui do Líbano. Então essa daqui foi uma das peças também que foram encontradas e como a gente pode ver, é uma estátua típica egípcia. Por que ela seria encontrada na cidade de Biblos? Então a gente fala, por ter essa troca forte e grande, eles davam muitos presentes. Os presentes tinham
presentes grandes como esse. Então a gente pode imaginar, para vir uma pedra ou uma estátua tão grande quanto essa, do Egito até o Líbano, era porque era de uma grande importância, ou a ligação era grande mesmo. Tanto que até vários templos cananeus de Biblos, muitas vezes eram usados pelos egípcios. Vamos supor, o templo de Bala Jubal. Bala Jubal, ela era a deusa da cidade de Biblos. Baal significa Deus. Balat é o feminino de Deus. Jubal é o nome da cidade, que depois virou, e até hoje em dia a gente fala Jubel, que significa Biblos também ao mesmo tempo. Depois eu falo para vocês porque que virou Biblos. Mas, então era um porto muito importante ali, e tanto que eles usavam, os egípcios, o mesmo templo de Bala Jubal, que era uma deusa cananeia, eles ligavam ela a Ísis, que é a deusa do Egito. Então eles passavam pelo templo de Bala Jubal e faziam o mesmo ritual, até seguindo as montanhas de Afa, como se eles estivessem chorando pelo sangue de Osíris. E aqui também eles faziam, então eles juntavam esse ritual, ligavam esses dois deuses, tanto a Bala Jubal, que é a deusa cananeia, quanto a Ísis. E depois eu vou contar para vocês, porque tem a história de Ísis e Osíris, que foi encontrada também na cidade de Biblos, numa fonte de água ali em Biblos. Então aqui a gente fala, mais uma vez, a grande importância, a grande ligação entre os faraós do Egito e os reis aqui do Líbano. A gente vai falar um pouquinho sobre Astarte. Astarte também é uma deusa cananeia e ela era a deusa mãe, a grande deusa. Então ela é bem ligada tanto a Ísis, quanto a Afrodite, quanto a Vênus, que é a deusa romana. Então a gente fala assim, na verdade os deuses, eles têm mais ou menos a mesma característica, mas dependendo da região, eles só mudavam o nome praticamente. Então Astarte era a deusa, a mãe, a grande mãe. E Astarte, ela era sempre representada como essa cadeira, assim, vazia, e o rosto dela numa forma de fênix, ou na forma de como se fosse um animal, mas ao mesmo tempo o rosto dela e a cadeira vazia. Ela também era representada pela lua, também é representada pelo mar, pelas conchas do mar. Pelas conchas do mar, por quê? Para contar a mitologia de Astarte. Astarte, na verdade, dizem que ela veio do mar. Por quê? O avô dela, que era o deus poderoso, na verdade ele não queria que o filho tivesse filhos, não queria ter netos, porque ele achava que se ele tivesse netos, os netos iam pegar no poder dele, iam tirar ele do poder. Então, quando o avô descobriu que o filho dele estava grávido, então assim, eu nunca vou saber uma maneira certa de falar, uma forma formal, mas o avô cortou as bolas do pai, do filho, e essas bolas caíram no mar, e foi dali que veio Astarte. Então por isso que ela é representada pela concha do mar, ou pelo mar, e ela é até ligada às vezes a Ísis, ou até a Cleopatra, entendeu? Assim, tudo que vem do mar, pelas conchas, a lua também ao mesmo tempo, ou a cadeira, ela é representada. Então no templo de Baalbek, o que a gente vê, ou a forma que eu explico, na verdade, Baalbek, eu explico de uma forma que são templos cananeus. Sim, foram construídos durante a era romana, mas são templos construídos por pessoas cananeias, por pessoas da terra. Então provavelmente era para o deus deles e não para o deus romano. Então eu não explico Vênus, eu explico Astarte. Eu não explico Júpiter, eu explico Baal. Eu não explico Bacos, eu explico Adun. Então, para os deuses cananeus. E Astarte é mais uma delas. Então, até em Baalbek, nós vamos ver vários desenhos dentro desses templos que representam Astarte, ou que tem a lua, ou que tem as conchas, os nichos, tudo representando ela, que seria a deusa mãe. E normalmente, nos templos cananeus, eles faziam 3 templos. Hoje em dia a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antigamente também tinha a Trindade e era mãe, pai e filho, que são as pessoas essenciais ou a coisa mais essencial na vida da pessoa. Por isso que quando eles construíam os templos, eles faziam sempre 3 templos. Por isso que em Baalbek a gente encontra 3 templos. Em Biblos também tem 3 templos, sempre mãe, pai e filho. O sarcófago, eu não vou falar que é é o sarcófago mais importante do mundo. Porque ele tem a mais antiga escrita, que é a escrita fenícia. E esse sarcófago, ele é do rei Ahriman. E o rei Ahriman, ele era um rei de Biblos. Tem um necrópolis lá em Biblos também. Foi onde esse túmulo ou esse sarcófago foi encontrado. Como a gente pode ver aqui no desenho, a gente consegue ver que são como algumas pessoas passando ou tentando entregar algum presente para o rei que
está sentado na cadeira. Então, assim, sempre no sarcófago, se a gente não tem uma imagem ou não tem uma escritura, a gente não consegue saber exatamente quem que foi enterrado. Sim. Por isso que nesse a gente conseguiu achar e conseguimos saber quem foi enterrado, que foi o rei Ahirã. E aqui em cima, nessa parte de cima, é onde está a escrita fenícia, ok? Nessa escrita fenícia, na verdade, ele escreveu uma amaldição para que quem abrisse esse sarcófago, que o nome dessa pessoa sumiria da história. Agora o escavador, o arqueólogo, o que aconteceu com ele, eu não sei. Nome não, mas, nome bom, mas bem, o sarcófago está aqui. Mais uma vez a gente tem um desenho que é bem importante, que a gente sempre explica um pouquinho dos desenhos. A flor aberta, que significa a vida, e a flor ao lado, que está fechada, que significa a morte. Nas pontas a gente tem o leão, a figura do leão, e o leão sempre representa o poder, ou o grande poder. Então, claro, para o sarcófago do rei Ahirã tem que ter vários. Aqui a gente fala um pouquinho, são sarcófagos que foram encontrados no Líbano e que, na verdade, as pessoas naquela época eram muito ligadas à mitologia grega. Então eu sempre falo assim, tem uma adaptação muito forte da civilização para outra. E aqui o povo daqui começou a se adaptar às mitologias gregas. Essa daqui, eu não sei se vocês já assistiram o filme de Troy. Já assistiram? Para voltar a lembrar vocês um pouquinho do filme de Troy, porque em 4 sarcófagos desse vai ter um pouquinho da história de Troy. E a história de Troy é quando os espartas estavam tentando entrar na cidade de Troy e, na verdade, eles ficaram à beira-mar até que entraram para guerrear. Quando eles entraram para guerrear, Aquiles era um soldado que, na verdade, não estava no exército dos espartas, ele era um homem livre e ninguém conseguia controlar ele, na verdade, mas pediram a ajuda dele. Então ele foi para ajudar e tinha um primo dele junto com ele nessa guerra. Só que ele tinha pedido para o primo dele, não vai guerrear agora que ainda não é essa hora, deixa para a próxima guerra. O primo dele não escutou, colocou a roupa de Aquiles e foi guerrear. Nisso que ele estava guerreando, todo mundo achou que ele era Aquiles. E Heitor, que era o filho do rei de Troy, achou que o primo, na verdade pelo cabelo, pela roupa, pela máscara, era Aquiles. E era uma coisa muito importante, as pessoas, ou o rei, ou o filho do rei, ou os líderes de cada cidade se guerrearem junto, não com qualquer pessoa. Então, Heitor foi e lutou contra Aquiles, que na verdade não era Aquiles, e matou ele. Até que aqui a gente consegue ver nessa imagem, que a gente pode ver que é bem detalhada, que é quando Heitor tira a máscara do primo e ele descobre que na verdade não é Aquiles, é o primo. Infelizmente, Heitor morreu nessa guerra com Aquiles. Aquiles ganhou e ele arrastou, na verdade ele prendeu Heitor pela carroça dele e arrastou ele por todo o palácio no chão na frente do pai dele, levando ele até a beira-mar onde eles estavam acampados. Depois de noite, o pai dele, o pai de Heitor, foi escondido, sem ninguém ver ele durante a noite, chegar até Aquiles e implorar Aquiles para que ele devolvesse o corpo do filho, para que ele conseguisse fazer uma funerária certa. Essas estátuas, elas foram encontradas dentro do templo e elas eram feitas também como oferendas, porque assim, sempre que a pessoa tinha um filho ou uma criança com algum problema, com alguma doença, eles faziam essas estátuas como oferendas para Deus para que ele conseguisse trazer a cura para a criança. E uma coisa que a gente consegue ver são os animais pequenos nas mãos das crianças, como o passarinho, a tartaruga, ali também de novo o passarinho. E esses animais pequenos era porque eles faziam sacrifício desses animais pequenos para que o Deus conseguisse curar a criança ou o filho da pessoa. E da cidade de Tiro, e esse rei se chamava Agenor. Ela estava passeando um dia pela floresta e Zeus estava nessa floresta. E Zeus, como a gente sabe, ele era uma pessoa bem assim mulherento, né, que a gente fala, ele sempre gostava de pegar as mulheres. Então ele viu ela, só que como não podia ter essa ligação entre o Deus e o humano, ele teve que se transformar num touro. E ele se transformou nesse touro lindo, maravilhoso, e ela, quando viu esse touro, adorou ele e subiu em cima. Nisso que ela subiu em cima, Zeus sequestrou a Europa para Creta, que é o que hoje em dia a gente chama de Europa, pelos países por onde ela passou com Zeus.
O irmão dela, que se chamava Cadmos, quando foi à procura dela para saber onde que ela estava, foi ele quem passou a língua fenícia pro grego, e foi ele quem passou a língua fenícia pro latim, que é a língua que foi adaptada hoje em dia. Então, claro, aqui no Líbano a gente não tem mais a língua fenícia por causa de várias civilizações que chegaram aqui, das adaptações das civilizações, mas como sendo a primeira língua, foi dela que foi passada para o grego e depois para o latim, para a língua que a gente fala hoje. Os fenícios, eles sempre tiveram que arranjar um deus para as coisas mais essenciais da vida. Então aqui é a deusa Igea. Igea, lembra a palavra de algum lugar? Igea. Higiene. Ela era a deusa da higiene. Então, seria a deusa da saúde, da higiene. Então, as coisas mais essenciais da vida, eles faziam ou eles criavam um deus para ela. Então, essa daqui é a deusa da higiene, Hygieia, e também foi encontrada no século II depois de Cristo.